Bom dia, investidor. Bem-vindo a mais um programa gráfico hoje, dia 24 de fevereiro, sexta-feira. Meu nome é Regis Chinchilla e nós vamos falar das principais expectativas aqui de acordo com os gráficos, né? Começando pelo Ibovespa, o índice ainda segue trabalhando dentro dessa estrutura aqui dos 66.380 até os 63.900, né? Ontem novamente tivemos o mercado em leve correção, né? Dá para falar em realização, mas nada tão acentuado assim, né? Ele só se afastou um pouquinho dos 66 mil, mas mesmo assim ainda não tem um sinal de fundo perdido, alguma coisa assim, nem no intraday, né? Então o índice para hoje, principalmente os futuros nos Estados Unidos e Europa começando o dia em alta, então a gente deve ver também uma retomada aqui desse movimento principal aí dos mercados. De uma forma geral, os índices mundiais continuam trabalhando no movimento de alta. Ontem Dow Jones e S&P acabaram fechando bem, fechando no positivo, e isso talvez seja até descontado hoje na abertura do Ibovespa, então a gente pode ter uma alta um pouquinho mais forte. Mas a gente continua de olho nos 66.380 como uma resistência importante para ser rompida. Se for rompida hoje, melhor, né? Porque aí a gente vai ter uma semana seguinte, aí já começa uma segunda-feira, a semana que vem, de forma mais positiva, né? Ou então a gente deve continuar tendo o mercado ainda pequeno, uma amplitude de movimento pequena, e aí também os trades começam a ficar um pouquinho mais difíceis no curtíssimo prazo, né? Mas a estrutura ainda é essa aí, tá? O índice continua testando esse patamar importante. Bom, no Dow Jones, deixa eu só ajeitar um pouco melhor aqui. No Dow Jones, como eu falei, o movimento no final do dia acabou ganhando um pouco de força na compra, também passou por uma realização, mas depois chegou a testar aqui nosso suporte no 12.880. Aí ele respeitou esse ponto e ganhou um pouquinho de fôlego aí no finalzinho. Mesmo assim, ainda batendo nos 13 mil, não conseguiu passar desse patamar que continuo dizendo, é um patamar psicológico, tá? Não é uma barreira gráfica, mas é sempre importante. E depois ele vai ter os 13.150 aí sim como um ponto mais forte de gráfico, um ponto que foi um topo importante, tá? No S&P, o movimento também de alta, chegou a perder 1.356, chegou a trabalhar abaixo durante o dia, mas depois também voltou para a pressão compradora aí, ele começa a se aproximar de 1.370. Deixa eu só fechar um pouco o gráfico aqui para mostrar para vocês. Eu dei um zoom, tirei um pouco de zoom, né? Então dá para ver o 1.370 de onde ele está vindo agora, que é um patamar aí de entre abril e maio do ano passado, tá? Então uma volta bem forte, né? A gente vê um movimento muito de baixa forte, agora um movimento de alta. Então são, como a gente vem dizendo, né? Os mercados se comportam em tendência. Isso fica muito claro no gráfico, né? Então são ciclos mesmo de tendência, e aí a gente tem agora uma tendência de alta, por enquanto trabalhando numa tendência de alta, embora esticado, mas os mercados continuam. Então uma das premissas da análise técnica é essa: enquanto a tendência for de alta ou de baixa, ela permanece inalterada, né? Até que a gente tenha uma falha, ou seja, um fundo perdido, e por enquanto a gente não tem. Por isso a gente continua reiterando aí que tendência de alta nos mercados como um todo, né? Bom, trade aí dias gráfico, a gente encerrou aqui Bradesco na venda, tá? Na verdade ela tá pegando nesses 30 e 30, em torno desse patamar aí, não está perdendo. Na verdade o outro objetivo seria nos 29,50, mas como já é a terceira ou a quarta vez que ele vai nesse patamar e não rompe, eu vou encerrar por enquanto esse trade na venda, tá? Mesmo porque é na venda e é um pouco mais complicado a gente trabalhar na venda com tendência de alta, né? Aí a gente tem que pegar mesmo as correções. Bom, na compra a gente continua com a STT, voltou a ter um dia bom ontem, depois de um dia muito fraco, né, na sexta-feira. Então continua aí. Não, na sexta-feira não, desculpa, né, na quarta-feira, né? Foi um dia muito ruim, ontem recuperou.
e Bisa também na compra. Também o setor de construção deu uma patinada ontem, vamos ver se recupera hoje, mas é um papel que continua interessante junto com o PDG também, para quem gosta de PDG. Elas andam bem juntas, as duas praticamente no mesmo gráfico, mesma posição gráfica. Bom, para quem quiser tirar alguma dúvida, rchinchila@gradualinvestimentos.com.br. E é isso, um bom dia de mercado, bons negócios e até segunda-feira.